Nosso tema de live é como saber se o seu tratamento para dor está correto ou não. E como de praxe eu anotei algumas coisas aqui num roteirinho para eu não me perder no que eu quero falar aqui para vocês, coisas que eu acho importante para a gente não ficar perdendo tempo. Por que eu resolvi fazer isso? Porque é uma pergunta que eu recebo com muita frequência, seja na caixinha, seja aqui no direct, da pessoa querer saber assim, Felipe, eu estou fazendo tal coisa aqui, isso é bom para o meu caso? Eu devo fazer tal coisa? E aí eu sempre tenho essa dificuldade de dar essa resposta certeira para a pessoa, né? Até porque também por questões éticas, né? Da profissão, e também porque cada caso é um caso. Então, cada paciente é uma coisa, cada paciente ele tem o seu nível de complexidade e quem está de fora às vezes acha assim, não, é uma resposta simples, né? Ou tá certo ou não tá certo. Mas a verdade é que não é bem assim, o buraco é bem mais embaixo. E agora vocês vão começar a entender um pouco mais sobre isso. Então, devido a essas perguntas, eu sempre tenho alguma coisa para colocar e falo certas coisas com frequência aqui nos stories. Quem me acompanha com frequência sabe disso. Tem um artigo que foi publicado em 2018 numa revista científica chamada The Lancet. É uma das principais revistas científicas que a gente tem hoje na área da saúde. Então, tudo que é publicado nela é como se fosse assim, olha, isso aí é bom, sabe? Certo? Tudo que sai lá no The Lancet a gente tem que olhar com atenção, porque eles não publicam qualquer coisa, qualquer estudo. Então saiu um estudo em 2018 que mostrou que atualmente 540 milhões de pessoas sofrem com dor nas costas. Olha gente, olha quanta gente que sofre com dor nas costas. Então às vezes o paciente acha assim, ó, não, é só comigo que acontece. Não, tem muita gente com dor nas costas, 540 milhões de pessoas. E esses estudos mostraram assim que essa taxa de incapacidade desde a década de 90 ela vem aumentando cada vez mais. O que quer dizer isso, né? O nível de incapacidade que uma pessoa com dor na coluna tinha na década de 90, para cá isso vem aumentando. Então, cada vez a dor na coluna está incapacitando mais as pessoas de ter uma vida normal. Está deixando mais as pessoas doentes. E aí eles, junto com isso, eles começaram a perceber também que, olha quanta coisa que não faz sentido. Os exames de imagem de 90 para cá, eles melhoraram. Então hoje a gente tem uma capacidade de fazer uma ressonância magnética e enxergar muito mais coisas do que tinha, por exemplo, na década de 80. Concordam comigo? Faz sentido isso para vocês? Porque a tecnologia evoluiu, as coisas evoluíram. Então se hoje eu consigo ver mais detalhadamente o que está acontecendo na coluna, por que os casos de dor na coluna vem aumentando e por que o nível de incapacidade que a dor gera vem aumentando? Não era para estar diminuindo? Pensam comigo, já que os exames agora conseguem ver melhor o que está acontecendo lá na nossa coluna. Se vem melhorando de lá para cá, a tecnologia melhorou, então eu era para estar, no geral assim, né, era para estar tendo menos pessoas incapacitadas por dor. Mas não é isso que está mostrando. E aí esse estudo, que inclusive tem brasileiro presente nesse estudo, ele foi feito aqui, ó, até anotei aqui, ó, foram 33 autores, 195 países, então é um estudo que foi feito no mundo inteiro, 26 anos de pesquisa, então não é qualquer coisa, né? E aí eles entenderam que 1 em cada 3 pessoas recebem tratamento errado para dor lombar. Olha gente, isso é muito significante. Então a cada 3 pessoas, uma vai receber tratamento errado para dor na coluna. E isso a nível mundial. Quando a gente enxuga isso aqui e traz para o Brasil, na minha prática eu vejo um número até maior. Eu diria que o que eu vejo, né, com as pessoas que eu converso aqui, que eu atendo, é que a cada 3 pessoas, 2 recebem tratamento errado. É o que eu mais vejo na hora que eu converso com as pessoas que vêm me procurar e eu falo assim, o que você já fez? Como você vem tratando sua dor? E os relatos são as coisas que eu vou falar para vocês que as pesquisas, as evidências científicas mostram pra gente hoje que não funciona para tratamento de dor lombar, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui, como sempre, é baseado em pesquisas, em evidências científicas. Não são coisas que eu inventei ou que eu tô vendo aqui dentro do meu consultório, certo? Então, são coisas que tem um monte de gente grande aí pesquisando
e publicando, e eu sou apenas uma pessoa que está trazendo essas informações para vocês terem mais consciência do tratamento que vocês estão fazendo, para vocês poderem questionar, saber conversar melhor com os profissionais que atendem vocês, porque tem dia, gente, vou falar a verdade, que dá até uma tristeza, assim, sabe? De ver o quanta gente tem com problemas de coluna, sofrendo, que não consegue ter uma vida normal, gente que às vezes entra em depressão, pensa em suicídio por conta de dor, sendo que as principais ferramentas que ela já deveria ter feito para o tratamento da dor, ela não fez. Parece que é uma coisa assim que está muito distante da maioria das pessoas, e na verdade não está. Então, a cada coisa que eu falo aqui para vocês, né, que sou um profissional que trabalho baseado em evidências, e outros que a gente tem aqui, infelizmente ainda são poucos, tem 50, tem 100 falando coisas que não fazem sentido nenhum ainda, infelizmente. E aí as pessoas acabam seguindo aquele caminho tradicional, né, quando a pessoa tem dor, e acaba caindo nesse padrão que o sistema impôs, nosso sistema de saúde impôs pra gente. Então, se a pessoa não tem conhecimento, ela acaba indo naquele mesmo padrão ali. E aí onde ela vai gastar mais dinheiro, e ela vai ter uma chance menor de recuperação, certo? E isso, qual que é esse sistema, né? Só para vocês entenderem um pouco aqui, a pessoa tem dor. Dor por dor a gente nem procura ajuda, né? Dor por dor a gente vai levando, a gente toma um remedinho, e desde esse dia que segue, a vida que segue, vai que vai. Só que chega um momento que a dor na coluna começa a extrapolar, né? Seja ciático, seja só na lombar, seja dor que desce para a perna, seja formigamento com dormência, ou cervical, dor que desce para o braço, ou na torácica ali no meio das costas, entre as escápulas, não importa. Chega um momento que essa dor começa a incomodar a pessoa no dia a dia dela, a ponto que ela começa a atrapalhar a pessoa a fazer as coisas do dia a dia dela. Então a pessoa já começa, antes eu conseguia fazer tudo, tinha um dia com dor, tomava um remedinho para dor, passava, eu continuava minha vida. Aí agora ela começa, toma um remedinho para dor, o remédio já não faz mais efeito. Aí a pessoa já fica meio assim, né? Aí toma por conta própria, né? Sem saber. Aí no remédio não faz efeito. Aí a dor continua. Aí a dor começa a se envolver no dia a dia da pessoa, ou seja, ela começa a ter dificuldade para fazer um trabalho dentro de casa, um trabalho de faxina que seja, lavar uma louça, às vezes ficar ali na pia dói. Aí a pessoa vai fazer uma comida ali, não consegue ficar muito tempo em pé porque dói. Ou às vezes a pessoa vai ler, não consegue ficar segurando o livro porque o braço pesa, fica formigando. Ou tem dor de cabeça demais, muita dor no pescoço para fazer qualquer tarefa, sabe? Então, às vezes a pessoa não consegue pegar o filho no colo, pegar o neto no colo, porque tem medo de deixar cair, porque está com fraqueza. Ou não consegue abaixar para brincar com o neto, com o filho ou com o sobrinho, que seja, porque se abaixar tem dificuldade para levantar. Ou seja, a dor já está envolvendo no dia a dia da pessoa. E aí muitas vezes, tem um vídeo que eu falo isso, muitas vezes a dor no começo ela está só na lombar. O tempo vai passando, a pessoa não trata da forma que deveria, a dor começa a se espalhar, chega um momento que a dor está no corpo inteiro da pessoa. Ela já não sabe mais aonde que dói, aonde que não dói. Aí tem os pacientes que falam assim para mim, dói do fio de cabelo até a ponta do pé, dedo do pé. Ou seja, dói o corpo inteiro. Aí eu mostro o mapa da dor, o desenho do corpo, a pessoa risca ele todinho. Normalmente esse é um quadro já de dor crônica que já está instalado, certo? E por que isso acontece? Porque a pessoa não recebeu o tratamento adequado, da maioria das vezes. Até chegar nesse ponto, no começo ela vai tomar um remédio sozinho, tá? Gente, fala pra mim se isso que eu tô falando faz sentido pra vocês, tá? Diga assim, faz sentido ou não faz sentido. Porque eu vejo muita gente passando por esse processo. Porque aí ela vê na necessidade de buscar ajuda. Aí ela vai buscar um médico, normalmente, o ortopedista primeiro, ou vai no pronto-socorro, para aliviar uma crise de dor que ela teve. Às vezes ela teve uma crise de dor mais forte. Teve essa crise de dor, foi no médico, o que é natural de se fazer? O sistema de saúde vai pedir o quê? Exame de imagem. Ou é raio-x, é raro, ou atualmente é raro ser raio-x, mas pode ser o raio-x ou tomografia, o mais comum, ressonância magnética. Aí a pessoa vai e faz a ressonância magnética, leva para o médico. Aí ele receita os remédios lá. A pessoa toma o remédio, aí não melhora, passa para frente. Aí, dependendo do caso, se demorar demais, faz outra ressonância. Ou a pessoa vai fazer fisioterapia, aí vai para a fisioterapia convencional.
E vai passando e ela não melhora, e aí a dor vai se instalando, passou de 3 meses, é crônica, e a coisa vai ficando cada vez mais difícil, tá? Então isso é o que acontece para a maioria das pessoas, infelizmente. E aí onde eu vejo assim, nossa, parece que eu estou vivendo num mundo que ninguém está enxergando, né? São poucos profissionais que trabalham com o que deveria ser feito, e parece que as pessoas não sabem disso. Então esse trabalho que a gente faz aqui no Instagram, não só eu, como outros colegas que têm um trabalho no Instagram também, que falam coisas, né, dessa forma que eu estou falando, é muito importante. Então é importante vocês, né, que me seguem aqui, que me acompanham com frequência, compartilhar essas coisas com outras pessoas, porque muita gente não sabe. E aí uma informação que você passa para frente, você pode ajudar a pessoa a ponto de dela ficar sem dor pro resto da vida, sendo que se você não compartilhasse com ela, ela poderia ficar com dor pro resto da vida. Olha o quanto isso é pesado, o quanto isso faz diferença na vida da pessoa. Vocês que estão me assistindo aí que tem dor, sabem disso. O quanto ficar com dor, ficar sem dor, faz diferença na sua vida. Muito ou pouco? Muito, né? Muito provavelmente. Então vamos lá. Vou falar para vocês aqui 5 formas erradas de tratamento, que caso vocês estejam envolvidos nessas formas, vocês vão começar a se questionar hoje. E aí você vai decidir o que você vai fazer, né? A partir dessa informação. Eu vou levar a informação para vocês, vocês vão decidir o que vocês vão fazer com ela. Vocês vão ignorar e vai falar assim, esse Felipe não sabe de nada aí não, tá falando besteira aí e me esquece, toca a sua vida. Ou você vai aceitar o que eu vou falar aqui e vai pelo menos pensar a respeito disso e se questionar nos seus tratamentos, questionar que eu digo é conversar com o profissional que te atende para saber, bom, esse tratamento que está fazendo aqui mesmo, é isso mesmo? É o que eu deveria fazer? Ele é baseado em evidência ou é achismo, né? Que está acontecendo aqui. Muito bem, número 1 de tratamento errado. Agora são 5 coisas, eu vou falar a primeira. Repouso. E a quinta é a melhor de todas, tá? A primeira é repouso. Gente, repouso não é indicado para quem tem dor na coluna desde a década de 80. Até a década de 80, se acreditava que o repouso poderia ajudar quem estava com dor na coluna. Só que as pesquisas mostraram para a gente que acontece o contrário disso. No curto prazo, aparentemente a pessoa melhora. Então, se eu estou com uma crise de dor e eu vou ficar quietinho, minha dor melhora, eu vou entender, opa, isso aqui foi bom. Então eu vou ficar mais quietinho. Só que a nossa coluna precisa de movimento. Ela gosta de movimento. Então não dá para eu ficar deixando ela de repouso. E aí a pessoa entra nessa fase de ficar de repouso, fica de repouso. E quanto mais ela fica de repouso, fica mais difícil ela sair do repouso depois. Aí você tem que pesar o seguinte, bom, eu vou passar o resto da minha vida deitado de repouso? Não, né? Ninguém quer isso. Então é como se estivesse doente numa cama de hospital, ninguém quer isso. Repouso é a mesma coisa. Aí alguém vai pensar assim, Felipe, mas não é bem assim, né? Esse repouso é relativo, não é tão assim. Depende. Porque, por exemplo, qual que seria assim, o aceitável de repouso? A pessoa está numa crise de dor inflamatória, verdadeira, uma dor química, onde a dor é igual, a intensidade, sei lá, 8, 9, 24 horas. Não tem negócio, eu sento, melhora, eu levanto, piora, ou eu tô de pé, melhora, eu sento, piora, ou eu deito, melhora. Não tem esse negócio de muda de posição, a dor muda. A dor inflamatória, ela é igual 24 horas, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E muitas vezes você nem consegue dormir por conta dela, certo? Por isso que eu digo, a maioria dos casos que chegam dizendo assim, eu tenho uma inflamação na coluna. Não tem. Porque a dor inflamatória tem essa característica, ela ser igual e não melhora com posição nenhuma. Não tem posição que a dor é 7 cai para 6. Não cai, é 7, 7, 7 a vida inteira, tá? Outra característica dela também é que ela dura 21 dias no máximo. Então, se você diz, né, alguns de vocês já que me mandam mensagem, falam assim, eu tenho uma inflamação. Quanto tempo você tem dor? Tem 1 ano. Não é inflamação mais, a inflamação pode ter acontecido lá no começo. Porque o nosso próprio corpo ele tem a capacidade de regenerar, de resolver as coisas dentro dele. Então, um processo inflamatório vai durar até 21 dias. E até mesmo sem você tomar anti-inflamatório. Isso vai acontecer. Muitas vezes a pessoa toma um anti-inflamatório porque ela não quer ficar sentindo aquela dor ali. Entende? Então, o nosso corpo tem essa capacidade. Um exemplo bobo, se a gente vai e corta o dedo, o que acontece?
Dói na hora, beleza, pode dar alguma coisinha ali, incomoda. Daqui a pouco o que acontece? A pele vai tampar aquilo ali, vai cobrir, vai resolver. Passou um ano, você olha pro seu dedo, você nem lembra que você cortou o dedo mais ali. Porque o nosso corpo tem essa capacidade. O processo inflamatório é um processo natural do nosso corpo, entende? Então, ó, se você tem dor há mais de 21 dias, esquece que você tem inflamação. No seu caso não é inflamação, tá bom? Então, número 1 de forma de tratamento errado é o repouso. E quanto mais em repouso, mais difícil vai sair do repouso. Então essa é uma coisa que infelizmente tem profissionais que indicam ainda para a pessoa. O tolerável, eu comecei a falar e mudei, né? De vez em quando acontece isso, tá, gente? O tolerável do repouso é 2, máximo 3 dias de repouso. E não é repouso 24 horas, é repouso específico, momentâneo. Você está com muita dor, você descansa um pouquinho, fica quietinho, levanta, faz movimento, deita um pouquinho, sabe? Não dá, quanto mais tempo você ficar na cama, pior vai ser. Então é importante vocês estarem atentos a isso. Se algum profissional indicar para você, ou algum parente seu, né? Porque às vezes não é para você, algum parente seu, uma pessoa que você gosta, indicar repouso, sai correndo. E a pessoa ainda, é diferente eu falar assim com você, olha, você está com uma crise muito dor forte hoje, evita alguns movimentos, fica mais quietinho, mas sempre que der você movimenta. Eu estou indicando repouso aqui entre aspas. Agora outra coisa é eu pegar uma prescrição e escrever assim, ó, repouso, pum, te entregar para você levar para casa. Onde você coloca na cabeça que, bom, eu preciso de ficar quieto, porque senão minha coluna vai piorar. E muitas vezes esse repouso vem acompanhado de falas, né? Não é só isso. Olha, seu problema tá grande, a hérnia é grande, etc. Essas coisas que a gente escuta por aí. Tá bom? Então essa é a primeira coisa. Ó, vou reforçar algumas coisas antes de ir pro número 2 aqui. O triângulozinho do lado, o aviãozinho, para vocês compartilhar com pessoas que têm dor, que vocês conhecem, que não estão presentes aqui na live. Número 2, a interrogação é para vocês fazerem perguntas. Então, quem tiver pergunta, coloca ali na interrogação, que fica mais fácil para eu ver. Porque aqui, para mim, fica passando o que vocês estão escrevendo e as pessoas que estão entrando, e às vezes eu não consigo achar as perguntas de vocês, beleza? Então, coloca na interrogação que fica mais fácil. Aí depois vocês continuam assistindo aqui, que no final eu vou responder todas elas, tá? Então, primeiro, repouso. Segundo, medicamentos aleatórios. E aí eu falei isso no começo, né? Normalmente, essa é uma característica nossa, né? Não sei se é só do brasileiro, mas a gente gosta muito de tomar remédio por conta própria, né? Todo mundo olha lá no Google o que é bom para tal coisa. Aí vai lá e compra, ou vai na farmácia, pergunta pro farmacêutico lá, compra e toma. Isso não é recomendado, né? O recomendado para a gente tomar remédio é sempre ir ao médico antes. O melhor profissional para orientar sobre medicamento é o médico, gente. Isso é indiscutível, tá? Não aceite a recomendação de remédio de fisioterapeuta, de nutricionista, de educador físico, de psicólogo. Não, é o médico que tem que recomendar e que tem que tirar remédio de vocês. Isso aí é indiscutível, certo? Então, é uma segunda forma de tratamento que as pessoas fazem errado. Que ela toma remédio por conta própria. Ah, o fulano de tal tomou isso aqui e falou que é bom, eu vou tomar também. Aí você não sabe a quantidade que tem que tomar, o tempo que tem que tomar. Ah, o fulano tomou de 8 em 8 horas, vou tomar também. Mas você sabe se o seu caso é igual ao do fulano? Sabe? Você tem certeza mesmo que é igual? Ah, a dor é no mesmo lugar. Gente, uma pessoa que chega aqui para mim com uma dor na lombar irradiada para a perna, quando você fala assim para mim, Felipe, eu tenho uma dor lombar que irradia para a perna direita ou esquerda, ou as duas. Só com essa informação, eu penso em 14 diagnósticos diferentes. 14. Então, porque você tem uma dor, o seu parente, o seu vizinho tem uma dor na lombar irradiada para a perna, tomou um remédio que foi bom para ele, o seu caso pode ser completamente diferente, tá? Independente de qualquer coisa. Então, você tomar remédio por conta própria não faz parte de um tratamento que as pessoas fazem errado, infelizmente. Então, essa forma de, eu estou tratando, tá tratando como? Com o remédio. Qual remédio? Quem que te receitou? Ah, não, eu comprei lá na farmácia esse aqui que me falaram que é bom para dor. Então isso não quer dizer que isso vai te resolver. Pode resolver? Pode. Porque muitas dessas coisas que eu vou falar aqui, que são, né, que a gente considera como forma de tratamento errada, muitas vezes funciona. Né? Porque às vezes você vai falar, Felipe, eu já tomei remédio por minha conta e melhorou minha dor. Ué, por que funcionou então? Talvez você deu uma cagada, né? Acertou o remédio que você deveria tomar. E se o seu caso era um caso de remédio de fato, porque a maioria não vai ser. Mas existe uma coisa chamada história natural da dor. A dor na coluna, ela tem uma história natural de melhora.
Então, se a pessoa tem uma crise de dor na coluna hoje, eu sei que esses primeiros dias, essa primeira semana vai ser a pior semana de dor dela. Essa dor que ela começou hoje e deixou ela travada, ela não vai voltar. Daqui uma semana ela vai estar menos, na outra semana ela vai estar menos, vai estar menos. Se ela não fizer nada, daqui a 6 a 8 semanas ela vai estar boa. Vai estar sem dor, naturalmente, sem fazer nada. Que é chamado história natural da dor. Porém, em algumas situações, das 8 semanas, só que tem outras questões envolvidas que faz a história natural não conseguir resolver a dor da pessoa. Fatores psicossociais, ansiedade, se a pessoa fuma, se ela bebe, estresse, sono e um monte de outra coisa que vai influenciar e que pode fazer com que essa dor permaneça por mais tempo. E se ela passa de 8 semanas e chega em 3 meses, que é o período que a gente determina, né, que é a partir dali é dor crônica, aí o cérebro começa a se envolver mais na dor. E aí ela começa a ficar cada vez mais difícil de ir embora. Uma dor crônica, seu corpo entendeu, você olha, isso aqui é nosso, fica comigo aqui agora. Certo? E aí vai ter outras coisas que vai precisar dentro de um tratamento. Lógico, algumas pessoas mais, outras menos, e isso varia de pessoa para pessoa, de caso para caso, tá? Mas só para vocês entenderem isso. Então, número 1 dos tratamentos errados, repouso. Número 2, medicamentos aleatórios. Então, tomando por sua conta. Aí você pensa assim, bom, então quer dizer que todo medicamento que o médico me passa é o certo? Aí que está o problema. Não. O problema é esse também. Tem estudos mostrando algumas coisas sobre medicamento e dor na coluna. Igual, como eu disse e vou reforçar, eu não sou o melhor profissional para falar sobre medicamentos, né? O que eu sei é que os estudos que eu leio para a questão de tratamento mostram para mim, e aí eu tenho esse conhecimento sobre isso para poder falar para vocês. Então tem estudos mostrando pra gente que alguns tipos de medicamento ele não vão ajudar na dor na coluna. Ó, quer ver? Ó, aqui eu separei até alguns aqui que tá escrito aqui, ó. Ó, uma revisão de 2015 mostrou que o fármaco paracetamol não foi mais eficaz que o placebo para alívio da dor, disfunção e qualidade de vida em pacientes com dor lombar. Então, ó, paracetamol é um remédio que as pesquisas já mostram pra gente que ele não influencia em questão de melhora de dor lombar. Ele não é melhor que o placebo. O que é o placebo? É um remédio de farinha. Então eu te dou um verdadeiro e te dou um de farinha, que não é para ter efeito nenhum. Se você não sabe qual é qual, qualquer um que você tomar, você vai, entre aspas, melhorar. Pode melhorar ou não. Então, ou seja, se eu tomar farinha, a mesma coisa que eu tomar um remédio, para que eu vou tomar um remédio que vai fazer mal? Então a questão é mais aqui o que eu acredito do que a história natural da dor, a regressão para a média, do que o remédio em si. Então tem alguns medicamentos que as pesquisas mostram pra gente, ó, pregabalina, um dos fármacos mais utilizados para o tratamento de dor no nervo ciático, também não se demonstrou eficaz no tratamento da dor. Um estudo de 2017 mostrou isso pra gente. Anti-inflamatório, buprofeno, diclofenaco, possui efeito mínimo na redução da dor na coluna, e essa redução é apenas durante o efeito do medicamento. Então, ou seja, existem alguns medicamentos que podem ajudar? Sim, mas não é qualquer um. O problema é que muito profissional não estuda essas coisas. Ele aprendeu lá na faculdade que tal medicamento é bom para dor e ele indica o paracetamol, o ibuprofeno, a pregabalina, que muita gente toma aí, e que as pesquisas estão mostrando que você tomar um remédio de farinha é a mesma coisa. A questão é, se você acredita que aquilo vai te ajudar, é o processo de história natural, etc., a sua melhora vem por outras questões e não por conta do remédio que pode acontecer. Entende? Então não dá pra gente ficar se tratando a dor com coisas que talvez funcione, talvez não funcione. É perigoso demais isso. E quem tem dor crônica sabe disso. Ninguém quer ficar sentindo dor 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10. Igual hoje eu atendi um paciente 10 anos de dor, gente. E eu tenho certeza que tem gente aí que às vezes tem até mais do que isso. Né? Conta aí pra mim, quanto tempo você já sente dor na coluna? Então, ou seja, é complicado, não dá pra gente ficar trabalhando dessa forma, né? Então, precisa dessa, não sei se tem algum profissional da saúde aí também, ou fisioterapeuta, ou médico. É importante a gente trabalhar baseado em evidência, o que as pesquisas mostram pra gente. E amanhã pode mudar as coisas também, e mostrar outra coisa diferente. A gente tem que estar sempre atualizado, não dá pra parar de estudar o profissional da saúde. Mas infelizmente acontece, tá? Mas eu não tô aqui para falar mal de ninguém. Bom,
Número 1, repouso. Número 2, medicamentos. Número 3, esse é o queridinho de todo mundo, né? Exame de imagem. Esse eu falo todo dia aqui praticamente. O que acontece? Você vai no profissional, ele vai te pedir o que na maioria das vezes? Uma ressonância magnética, certo? Ah lá, ó, o pessoal tá falando ali, ó, 12 anos de dor, 8 anos de dor. Nossa, é muita coisa, hein? Pois é, tem que buscar o tratamento correto, né? Bom, terceiro item, então, exame de imagem. Principal de tudo, ressonância magnética. Muita gente acredita, e isso é culpa dos profissionais que não explicam para as pessoas, que ela fazer a ressonância magnética é o tratamento dela. Acreditem ou não, eu já escutei gente falando isso. Que vem aqui, já fez algum tratamento? Já fiz ressonância. Gente, fazer ressonância não vai melhorar sua dor, não. Só fazer ressonância. O profissional pede a ressonância para poder entender se tem alguma coisa lá que está influenciando na sua dor. O que acontece, o que as pesquisas mostram para a gente é que o que está na ressonância raramente está relacionado com a dor que a pessoa sente. Porque as coisas que aparecem lá fazem parte do envelhecimento natural da nossa coluna. Assim como externamente a gente envelhece, internamente também. Principalmente a parte óssea. Então quando você me diz lá, eu tenho espondiloartrose, eu tenho desgaste, eu tenho osteófito, bico de papagaio, eu tenho hérnia de disco, essas coisas todas, gente, fazem parte do nosso envelhecimento, devido ao estilo de vida, devido se você fez pouco exercício ao longo da vida, se você fez muito exercício, da sua alimentação, se você fuma, se você não fuma, sabe, do trabalho que você exerceu ao longo da sua vida, se você fica muito tempo sentado, muito tempo de pé, tudo isso pode influenciar se você teve muito estresse, se seu sono é bom, se é ruim, certo? Sabe uma coisa que influencia em questão de dor? Número de membros da família. Olha só, tem pesquisa mostrando isso pra gente. Quanto mais membros tem na família da pessoa, maior a chance dela ter dor na cervical. Olha, quem imagina que uma coisa dessa pode influenciar na dor? Certo? Até eu estudar essas coisas, eu não imaginava de forma nenhuma. Mas faz diferença. Pessoa que tem mais gente na família tem maior probabilidade de ter dor, mais dor do que quem tem menos. Certo? Então não dá pra gente olhar para o exame de imagem e falar que a dor da pessoa é por conta daquilo ali só. Eu tenho que ser um profissional muito medíocre, muito burro e não tem outra palavra para usar, né? Para poder achar que a dor da pessoa que está na minha frente é só pelo aquilo que está escrito no exame de imagem. Principalmente se ela tem uma dor crônica há mais de 3 meses, porque aí o cérebro vai envolver os fatores psicossociais também. Então, ou seja, o cara chega aqui para mim com uma dor na lombar radiada para a perna. Aí ele fala assim para mim, eu pergunto para ele assim, como é que é a sua relação com o seu trabalho hoje? Ele fala assim para mim, nossa, horrível, cara. Eu tinha uma empresa, durante a pandemia nós quebramos, eu fiquei com uma dívida gigante. E aí hoje eu estou trabalhando, eu tive que arrumar um emprego por fora porque eu fiquei com uma dívida grande, eu tive que começar a trabalhar por fora. Estou trabalhando num trabalho de improviso que eu detesto, mas eu tenho que cumprir meu horário lá, o salário é ruim, eu não sou bem pago nesse trabalho para burro. A situação da minha família está uma bagunça danada, minha esposa está separando, estou com um filho doente. Olha só, como é que está a cabeça desse cara? Você acha que isso não vai influenciar na dor dele? Compara ele com a outra pessoa que a vida está tudo fluindo, tudo certinho, o único problema que ela tem é a dor. Vai ser diferente, gente, não tem como ser igual. Então o profissional de saúde ele tem que saber olhar, investigar isso com a pessoa, para entender o que eu vou precisar para tratar essa pessoa. Não dá para olhar só para a ressonância dela e falar, a sua dor é por causa desse desgaste aqui, a sua dor é por conta da hérnia de disco. 96% das hérnias de disco são falsas, ou seja, ela só está no exame de imagem. E quando você faz os testes clínicos, que eu já fiz em outra live aqui para vocês sobre hérnia, dão tudo negativo. Ó, a Paula tá aí, ó. A Paula é uma paciente que está em tratamento comigo agora, que evoluiu muito bem. Era um caso de hérnia de disco também, cervical, né, Paula? E indicação de cirurgia. Aí, quando eu fui avaliar, eu falei, opa, não tem nada disso aqui, cara. Coisa simples, a gente fez acho que 3 consultas, 4 se não me engano até agora, e ela já está praticamente 100%, acho que a gente vai fazer mais uma só.
Então, ou seja, a gente precisa do profissional, e vocês entenderem, né? A maioria aqui não é profissional da saúde, mas vocês como pacientes, quando for um profissional, não dá mais pra gente aceitar esse negócio. Você chega, eu pego os dados seus e olho pra você, nem olho pra você, anoto aqui, já te passo o que você tem que fazer, né? O remédio que você tem que tomar, faz tal remédio, toma tal remédio, faz tal exame, depois você volta aqui. 10, 15 minutos. A chance de você dar certo de melhorar numa consulta dessa é muito baixa, sabe? A gente não deve aceitar esse tipo de coisa mais. É preciso dessa interação, olho no olho, entender que por trás de uma dor na coluna existe uma pessoa. Eu não posso tratar o exame de imagem, eu tenho que tratar a pessoa que está ali por trás daquilo ali. Isso é mais importante. Por isso que eu falo para vocês aqui, não adianta vocês mandarem exame de imagem. Não adianta vocês... Felipe, você vê minha ressonância aqui e me manda lá a foto dela, ou o laudo. Não vai adiantar. O que vai adiantar? Porque eu não sei o que tem por trás daquele exame. Os testes clínicos da pessoa que está ali, o contexto de vida da pessoa. Essas outras coisas que vão ser mais significativas para que a gente acerte no tratamento. Senão eu vou falar, faz qualquer coisa aí, tá bom. Eu não conheço nada mesmo. Aí qual é a chance de você melhorar? É baixa, concorda comigo? Gente, faz sentido isso que eu estou falando para vocês ou vocês acham que eu estou falando besteira, né? Lembrando que eu estou falando aqui é o que as evidências mostram pra gente. Vou tomar uma aguinha aqui. Olha lá, igual a Zerina está falando, estou sem trabalhar por causa de dor lombar. É o que acontece muito mesmo. A dor te leva para uma incapacidade, certo? E cada vez mais, que o estudo mostrou pra gente. Desde a década de 90 só está aumentando, tá? Bom, então número 1, repouso, tratamentos errados, gente, ó. Número 1, repouso. Número 2, medicamentos aleatórios, ou seja, você tomar por conta própria ou que profissionais que não estão atualizados está passando para você. Ó, todo mundo falando que faz sentido. Número 3, exames de imagem. Número 4, a minha coleguinha, fisioterapia convencional. Então, infelizmente, né, e essa é a minha área, mas eu vou ter que falar isso, não é falar mal, mas eu preciso de falar a verdade sobre algumas coisas, né? A maioria das coisas, dos tratamentos de fisioterapia que as pessoas fazem, eles não são baseados em ciência, baseados em evidência. São alguma técnica que alguém vendeu e a pessoa comprou e está usando aquilo ali. E aí a pessoa fala assim para mim, eu estou fazendo fisioterapia. Primeiro, né, é importante a gente entender esse termo. Fazer fisioterapia é quem faz faculdade, tá? Você está fazendo um tratamento fisioterapêutico. Mas a gente acostumou a falar, estou fazendo fisioterapia. Beleza. Mas entenda, o que você fez ou está fazendo é um tratamento fisioterapêutico. O profissional fisioterapeuta, ele vai ter uma caixinha de ferramentas que ele aprendeu na faculdade e que depois, de formado, ele começou a fazer cursos extras, pós-graduação, formações, né? E começou a adicionar ferramentas nessa caixinha. Quanto mais ferramentas esse profissional tem e quanto mais visão clínica ele tem, mais fácil vai ser para ele lidar com aquilo que você está sentindo, né? Ele vai saber manusear aquelas situações melhor do que comparado com alguém que só está com as ferramentas que acabou de sair da faculdade. Beleza, não quer dizer que quem saiu da faculdade não possa gerar um resultado positivo para os pacientes, de forma nenhuma, né? Eu, recém-formado, já atendia, já ajudava muita gente. Bom, só que a maioria das pessoas vão buscar o tratamento fisioterapêutico no plano de saúde. E, gente, o plano de saúde, infelizmente, não dá, certo? O plano de saúde, ele vai pagar uma merreca para o profissional. Aí o que o profissional tem que fazer? Tem que atender várias pessoas ao mesmo tempo. E se eu atendo 10 ao mesmo tempo, 5 ao mesmo tempo, 2 que seja, já não é a mesma coisa do que eu estou atendendo só você. Certo? A consulta individual, ela já coloca você a chance do seu tratamento dar certo lá na frente. Por quê? Eu vou te ouvir, olho no olho, eu não vou estar conversando com você ou fazendo alguma coisa com você, pensando o que eu tenho que fazer com o outro pessoa que está ali me esperando. Não dá, certo? Isso já diminui a chance de sucesso no tratamento de fisioterapia convencional. Aí quando você vai ver na prática o que muita gente faz, aí eu pergunto, né, para a pessoa, o que você já fez? Já fiz tratamento de fisioterapia. Bom, o que você fez? Eu chegava lá e colocava um choquinho lá, eu tomava um choquinho,
aí depois alongava um pouco lá, pegava uma bola, mandava eu apertar, ou colocava uma luz vermelha quente, né, que é o infravermelho, ou colocava umas placas, que é ondas curtas, e depois eu ia embora, ficava lá uns 40, 50 minutos. Beleza. Essas coisas todas não tem evidência científica que comporta dizer que isso é bom para tratamento de dor na coluna, certo? Você fazer isso ou não fazer nada dá no mesmo. O que acontece... e tem outras coisas também, né, mais recentes que o pessoal tem feito bastante, e às vezes muito nos tratamentos particulares. Saiu um estudo recente falando sobre a ventosa, que fazer ventosa real ou fazer ventosa placebo, ou seja, a pessoa fingiu que está fazendo a ventosa em você, o resultado foi igual. Quando o resultado é igual, o que significa isso? Que eu fazer aquilo ou não fazer não adianta, dá no mesmo. Então, ou seja, todas essas coisas é perda de tempo, certo? E aí que eu mais escuto, as pessoas falam assim, eu já tratei com fisioterapia, já fez quantas? Já fiz 20, 30, 40, 50, 70, 80. Eu já atendi gente que já tinha feito 80 sessões de fisioterapia de convênio e não tinha melhorado. E não vai melhorar, pode fazer 200. Por quê? É coisa que não faz sentido aquilo ali. Tem aqueles que vão melhorar? Tem, mas é aqueles onde a história natural da dor já iria se resolver sozinha. Certo? Quer dizer que aquelas coisas não funcionam para nada? Não funciona para dor crônica, porque o tratamento de dor crônica é totalmente diferente. Para um quadro mais agudo, talvez aquilo até funcione, né? Dependendo do tratamento do profissional, né? Do como que está o contexto de vida da pessoa, vai funcionar. Mas a nossa preocupação como profissional e os casos mais complicados? E esse que eu tenho que pensar, porque não é a maioria que é facinho de resolver. Gente, tem paciente que chega aqui, igual teve semana passada, ele vem na primeira consulta, eu avaliei e falei assim para ele, olha, ensinei para ele um movimento que zerou a dor dele, ele estava com a dor já há um mês, zerou a dor do pescoço dele, ficou zero, e eu falei para ele, olha, você não precisa de tratar comigo, é só você fazer esse exercício aqui todos os dias e começar uma atividade física na sua vida, fazer uma caminhada, fazer uma musculação, fazer alguma coisa, porque o cara só fica sentado o dia inteiro trabalhando no computador. Então, ou seja, aí depois de uma semana ele me mandou uma mensagem dizendo que estava bem, eu até compartilhei com vocês, dizendo que ficou bem, sem dor mais, não teve mais dor, que ele estava pelejando, já tinha feito um monte de coisa dentro de um mês e não estava melhorando a dor. Ou seja, nem precisou de tratamento, era um caso simples, mas existem casos complexos, onde eu vou falar para a pessoa assim, olha, seu tratamento é 1 ano, pelo menos, e vai depender não só de mim, vai depender de psicólogo junto, vai depender de médico junto, vai depender de bloqueio transforaminal, que aí assim a gente tem uma chance de te melhorar. Se for só comigo, a chance é muito baixa, certo? Porque são casos mais complexos. Então, há casos e há casos, tá? Então, número 1, forma de tratamento errado. Número 1, repouso, 2, medicamentos aleatórios, 3, exame de imagem, 4, fisioterapia convencional e o 5º, bloqueios e cirurgias. Esse também pega, né? Então tem muita gente que acontece aí, eu de vez em quando compartilho mensagem com vocês, que as pessoas dizem assim, olha, já fiz 3 bloqueios, 4 bloqueios, não melhorou minha dor. Tem aqueles que fazem e melhorou também, né? E tem pessoas também que já falam assim, olha, já fiz cirurgia da coluna, atendo com frequência, mais do que vocês imaginam. Já fiz cirurgia da coluna e continuo com dor. E aí? A cirurgia não era para resolver? A cirurgia, gente, tem uma chance de em torno de 50% de sucesso da coluna. Então, ou seja, é você jogar uma moeda para cima, se der cara vai dar certo, se der coroa você vai continuar com a dor. É arriscado, é caro e tem isso. Só que o que acontece? Tem situações que a cirurgia é o que a pessoa precisa, que não tem para onde correr. Tem situações que sim vai precisar, mesmo que a chance de sucesso seja 50%, porque não tem outra coisa mais para fazer. Mas tem situações, que é a maioria inclusive, que não precisaria de cirurgia e a pessoa faz e vai continuar com dor, porque a cirurgia não tinha nada a ver. Eu cortei um pedaço da hérnia que estava lá comprimindo meu nervo, mas eu continuei com dor. Sabe por quê? Porque a hérnia que estava lá era uma hérnia falsa. Ela só estava lá no exame de imagem, o seu corpo já aprendeu a lidar com ela e ela não estava te gerando dor nenhuma. Sua dor tem outros motivos que não foram investigados.
E aí a dor continua. Então a pessoa gasta uma grana fazendo cirurgia, é arriscado e ainda continua com dor. Aí vai ter que buscar um outro tratamento. E muitas vezes traz desesperança para a pessoa, ela não acredita em mais nada, né? Eu nunca atendi, mas tenho colegas que já atenderam pessoas que já fez mais de 10 cirurgias na coluna. Gente, presta bem atenção, mais de 10 cirurgias na coluna. A primeira não deu certo, faz a segunda. A segunda não deu certo, faz a terceira. Faz a terceira, não deu certo, faz a quarta. E assim vai. E a pessoa só afundando, só incapacidade, depressão, ansiedade cada vez mais. As pesquisas mostrando pra gente também, ó. Segundo o estudo, no período de 95 a 2014, o custo de cirurgias de coluna aumentou em 540%. 540%. É muita coisa. O número aumentou, o custo aumentou. E aí quando você olha os números de incapacidade, só está aumentando também. Ué, se está aumentando o número de cirurgia, não era, se a cirurgia é tão boa assim, não era para estar diminuindo o número de pessoas com dor e o número de incapacidade, né? Não faz sentido uma coisa estar aumentando e a outra também. Uma coisa que é para ser bom. Então a gente tem que questionar isso, tá? Sempre quando alguém de vocês já ouviram, seu caso é cirúrgico, não acredita de primeira. Vai buscar outra opinião. Principalmente de fisioterapeutas que são especialistas em dor e coluna, tá? Por quê? O médico não quer dizer que ele tem a função dele, que é tratar com remédio, com infiltração, com cirurgia. O fisioterapeuta não trabalha com essas coisas. Então, se eu olho para você, eu vou pensar nas ferramentas que eu tenho aqui, que é exercício, que é movimento, que são as técnicas que a gente trabalha, terapia manual e etc. O psicólogo ele vai olhar para você e vai entender o seu problema com as técnicas que ele tem. Então, cada profissional vai puxar para o seu lado. Então, quando você vai e alguém fala de cirurgia, você vai no outro, pode ser que ele fale também. Então, tem gente que já chega, já tive 4 indicações de cirurgia. Ah, é? Aí eu testo aqui, a pessoa faço um movimento, a pessoa melhora. Mas, pô, como é que é cirurgia esse caso? Não é. Aí eu falo, faz esse exercício aí, passa a semana seguinte, já está 80% melhor. Sabe? Não faz sentido esse caso ser cirúrgico. O caso cirúrgico quando é cirúrgico de verdade, eu vou avaliar e vou ser o primeiro a falar, olha, não tem o que eu fazer aqui. Você vai precisar da ajuda do médico para a cirurgia. E vou encaminhar essa pessoa para o cirurgião. E o bloqueio, que é outra coisa que anda junto com a cirurgia, o que acontece muitas vezes no caso do bloqueio? Tem 2 momentos que ele é bom. Numa crise de dor muito extrema, onde a pessoa praticamente não consegue sair da cama, e aí a gente, como fisioterapeuta, não consegue fazer nada com ela praticamente, e aí você fica preso, você não consegue movimentar a pessoa, e aí nesse caso o bloqueio pode ajudar, certo? Existem tipos de bloqueio diferentes, uns funcionam mais, outros funcionam menos. Segunda situação que o bloqueio pode se ajudar a gente, numa situação onde depois de a pessoa vem tratando de forma correta, com fisioterapia correta, e aí chega um momento que ela estagna, ela para de evoluir, ela não melhora mais, sabe? Ela não está tão boa ainda a ponto de ter alta, mas também não piora e fica naquilo ali, vai, não vai. E aí nada funciona com a pessoa mais, e aí tudo que você testa não dá certo. Nesses casos o bloqueio pode ajudar também, que ele desagarra aquilo ali e empurra ela para frente. O grande problema é que muita gente acha que é só bloqueio e acabou. Não é. Você, em casos onde o bloqueio é indicado, você também precisa junto estar fazendo um tratamento fisioterapêutico com movimento, não com choquinho e aquelas coisas, tá? Que aí a coisa vai um ajudar o outro nessas 2 situações, beleza? E aí os tipos de bloqueio que existem, aí eu não sou o melhor profissional para falar sobre isso, né? Mas existem tipos diferentes. O que as pesquisas mostram pra gente que funciona mais nos casos de dores irradiadas é o bloqueio transforaminal, tá? O que muitos profissionais fazem, esse transforaminal poucos profissionais fazem. Normalmente é anestesista ou neuro que vai fazer. O que é o mais comum é o bloqueio que eu me esqueci o nome agora, não sei se é periarticular, se não me engano, que a pessoa faz e aí como ele é mais simplesinho, faz ali no consultório mesmo, ele pode não dar um resultado muito bom, principalmente dor crônica. E aí a pessoa passa um tempo, faz o segundo, faz o terceiro, faz o quarto. Para o sistema de saúde, para o profissional que está fazendo ali, para ele é mais vantagem, né? Se você fazer 4 é melhor do que fazer 1, vai receber mais. Então, aí depois ele vai pensar se vai fazer o transforaminal, onde poderia fazer um
que já resolveria de uma vez. Tá? Então tem essas coisas, mas isso não é muito a minha área. Mas a gente tem esse conhecimento para poder passar para vocês questionarem quando estiverem diante de um profissional. Tá? Beleza, então falei para vocês 5 formas de tratamento errado e agora a gente vai para a fase final agora para a gente fechar. Só para recapitular, 5 formas são repouso, medicamento aleatório, exame de imagem, fisioterapia convencional, bloqueios e cirurgias. Aí você vai me perguntar assim, Felipe, qual que é o tratamento certo? Você falou os errados, mas é bom, o que é o certo agora? Acho que todo mundo quer saber, né? Vocês querem saber qual que é o certo ou já posso encerrar a live aqui? O que vocês acham? 9h20 já? Convém? Depois eu tô vendo que tem um monte de perguntas ali de vocês, eu vou tentar responder todas, tá? Olha lá, ó. Ô Paulo, eu vou chamar você ao vivo aqui na live aqui. Você teria um monte de coisa para falar, hein? O que você acha? Você topa? Pensa aí, se você quiser eu te chamo aqui para você falar o seu caso pessoal aí. Muito bem, ó. Então eu vou falar para vocês agora. Os tratamentos baseados em ciência que a gente tem hoje que de fato a gente sabe que as pesquisas mostram pra gente assim, ó, isso aqui funciona. Funciona para todo mundo? Depende. Né? Igual eu falei, o ser humano é muito complexo, então todo caso ele precisa ser muito bem avaliado. Muito bem avaliado. A avaliação, gente, é mais importante do que o tratamento em si, porque se eu não sei avaliar, ou se eu avalio errado, o tratamento sai errado. O que vai ser feito no tratamento é baseado na avaliação que a gente faz. Então eu sei que muita gente menospreza a avaliação. Ah, é só a avaliação. Não, a avaliação é o mais importante. É o momento, a primeira avaliação é a mais crucial de todas, onde a gente, como profissional, precisa de entender bem o seu caso, a sua história, o seu contexto, as suas características clínicas de movimento, para definir o melhor tratamento para você. Porque se eu erro aí a gente vai para o caminho errado, que não é o caminho que vai chegar no objetivo que a gente tem. Olha lá, a Paula não quis não, fugiu, ó. Convence a Paula aí, gente, de ficar online com a gente aqui, que ela tinha um monte de coisa legal. Se ela não quiser hoje, outro dia a gente marca. Deixa para a próxima, né, Paula? Beleza. Então, assim, ó, basicamente, dos tratamentos que a gente tem hoje, pensando dentro da fisioterapia, que a ciência comprova pra gente, olha, isso funciona para tratamento de dor na coluna. São 3 coisas. Número 1, exercícios. Não tem nenhuma técnica que foi mostrada que é superior ao exercício. Não tem. Qualquer técnica que eles comparam com o exercício ganha. Então o exercício é indiscutível, necessário no tratamento. A pergunta que vão fazer, Felipe, qual exercício? Aí depende, gente. Igual eu falei, o que a gente vai encontrar na avaliação vai definir. Existem alguns conjuntos de exercício que são os básicos que vai funcionar para a maioria, certo? Que aí você vai, que eu compartilho alguns aqui, que eu coloco lá no meu e-book, que algumas pessoas conhecem e já adquiriram, que são os básicos principais que vai servir para a maioria. Serve para todo mundo? Não. Então, por isso que eu falo assim, quando eu coloco aqui o exercício, você tem que experimentar e ver se vai servir para você. Você faz ali 10, 20 repetições, a sua dor aumenta, quer dizer que aquele movimento não é para você. E aí você tem que buscar outro movimento. Então a avaliação é essencial nisso. Então o número 1 de tratamento que funciona é exercício. O seu tratamento fisioterapêutico ele tem que se envolver exercício. Ah, então quer dizer que eu tô com dor, vou fazer musculação? Vou direto para o Pilates? Vou direto para CrossFit? Ou vou correr? Não é bem assim também, certo? Se você está com dor, você precisa de exercício específico, direcionado e dosado. E aí tem uma fase do tratamento onde esses exercícios específicos vão agir no controle da sua dor, junto com outras coisas. E aí depois você vai para a fase de exercícios dinâmicos, onde a gente vai meio que terminar o tratamento e eu vou encaminhar você para o educador físico, provavelmente, ou para um Pilates que vai ser com o educador ou com o fisioterapeuta. Aí a sua chance de sucesso com exercícios dinâmicos é maior,
do que se você for direto. Por isso que muita gente fala assim, exercício é bom. Aí a pessoa amanhã começa a correr, a dor dela piora, fala, pra mim não é. Mas não é assim. Se eu tô com dor, amanhã eu vou pra musculação pegar peso. Né? Não é bem assim o negócio. Deixa eu ligar o ar aqui que tá esquentando aqui, gente. Só um momento, tá só o ventilador aqui. Então, exercício é o número 1 que a gente, né? Em relação a tratamento para dor na coluna. Número 2, educação terapêutica. O que é educação terapêutica? É eu ensinar o paciente, conversar com ele sobre o problema dele com o correto, com o baseado em ciência. Eu falar para a pessoa que o disco dela saiu fora, que está batendo osso com osso, que está comprimindo o nervo, que, sei lá, umas coisas que o pessoal fala aí estranha, isso só aterroriza a pessoa, que as vértebras dela tá toda encavalada uma com a outra. Isso não é educação terapêutica, isso é terrorismo. A pessoa cria um monte de problema na cabeça dela ali e só fica mais ansiosa, mais preocupada. Meu Deus, como é que eu vou fazer agora com isso? Então o profissional que faz esse tipo de terrorismo, para mim, nem deveria estar trabalhando, porque isso tem um impacto enorme. Tem um paciente que eu não sei se ele está ao vivo, se ele está na live aqui, que eu atendi online lá do Rio, que ele é lutador de karatê e com 40 e poucos anos mais ou menos que ele tem, faixa preta, trabalhou com isso a vida inteira, começou com uma dorzinha de coluna, cara atleta ativo, começou com uma dorzinha de coluna, e aí foi num profissional, pediu o exame de ressonância, que veio lá uma espondilolistese, que é um escorregamento da vértebra, né? E aí o profissional falou para ele assim, olha, pode parar com tudo que você está fazendo, não faz mais nada, porque esse problema seu aqui não tem jeito não. Se você continuar fazendo karatê, essas coisas, você vai piorar ainda mais. Pronto, acabou com a vida do cara. Imagina uma pessoa que desde criança mexe com aquilo, como é que você manda o cara parar com tudo de repente? Não é assim que funciona, certo? E aí ele fez uma consulta comigo, onde eu só conversei com ele, expliquei para ele, ensinei para ele um exercício que ajudou ele, e direto ele me manda foto dele correndo, dele treinando. Por quê? Ele estava com um problema mais aqui, que um raio de um profissional de saúde falou uma merda para ele e que fez o cara entrar quase em depressão por conta daquilo, certo? Então, quando a gente traz assim, né, exercícios é bom sempre, mas se você está com dor, não sai fazendo por sua conta, né? Vai buscar o profissional para começar a te ajudar, para te tirar esse quadro de dor, e o profissional vai te orientar, olha, agora você está na hora de fazer esse exercício aqui, porque dependendo, né, de onde você vai, de que você vai fazer, pode te atrapalhar. Isso te gera um problema, onde depois você vai pensar assim, isso não serve para mim, nunca mais eu vou fazer, que acontece bastante com pilates, por exemplo, né? A pessoa vai no médico, o médico encaminha direto pro pilates, faz pilates, aí ela vai com dor e tudo, feliz e saltitante, achando que, aí pega um profissional ruim no pilates, que não avaliou, que simplesmente botou a pessoa junto com outras 3 lá fazendo aula, ou com outras 2, fez igual para todo mundo, só que não avaliou que aquela pessoa tinha características diferentes. E aí pronto, botou ela num movimento de direção errada, que a coluna não estava querendo naquele momento, quer dizer que é para sempre, a pessoa piora. Aí a pessoa sai do pilates pensando assim, pilates não serve para mim, não gosto do pilates, nunca mais faço pilates, pro resto da vida. Sendo que o que aconteceu, ela simplesmente fez no momento que não era o momento certo. Certo? Então, exercício é o principal, mas com essas condições, tá? Já falei, né? Número 2, educação terapêutica, que eu misturei com exercício de novo, que é educar o paciente sobre a dor dele. Então não é falar essas besteiras, foi aqui que eu me perdi. Pro paciente, é ensinar essas coisas que eu estou ensinando para vocês aqui sobre dor, mostrar para ele que a ressonância não significa que é a dor dele, que existem influências externas, né? Que nem sempre quando há lesão há dor, e nem sempre quando há dor há lesão. Então, se você ensinar a pessoa, educar a pessoa sobre o problema dela, ela entender que movimento é bom para ela, que ela não deve ficar de repouso, isso é educação terapêutica, certo? É uma série de coisas que a gente vai mostrando para a pessoa, que ajuda no tratamento. E número 3, terapia manual. Algumas técnicas de terapia manual, como mobilização, manipulação, algumas técnicas sistêmicas também, como a acupuntura, para alguns casos vai funcionar bem, né? Junto com outras coisas, não é só isolado, tá?
Então, o exercício, educação terapêutica e terapia manual é essencial. Aí, muitas vezes, as pessoas têm esse questionamento, né? Ah, Felipe, mas se terapia manual é bom, né? Que o fisioterapeuta faz, quiropraxia, essas coisas, osteopatia, né? O Mackenzie, o Mulligan, essas coisas que a gente faz. Como é que você faz no tratamento online? Gente, eu uso terapia manual em talvez uns 10% dos meus pacientes aqui. A maioria eu tento resolver sem isso, só com exercício. Porque aí a pessoa não fica dependente de mim, porque senão você cria uma dependência. A pessoa vai, eu tenho dor, eu tenho que ir lá naquele profissional X, porque ele vai fazer um negócio com a mão que vai aliviar minha dor. Não. É muito melhor você saber, ó, eu tenho dor, eu tenho um exercício que eu aprendi, que eu faço, melhora minha dor na hora, igual remédio. Ué, aí você não precisa de ninguém, sabe? Esse é o melhor caminho, te dá independência, te dá autonomia para resolver a sua dor. O tratamento hoje, baseado em ciência, ele tem que ter envolvimento do paciente. Não dá para... Não ache que se você for tratar comigo, você vai vir deitar na maca e eu vou ficar fazendo um monte de coisa só e você vai ficar ali só recebendo e depois você vai embora. Não, você vai deitar, sentar, levantar, fica de pé, vira para lá, faz esse movimento, faz outro, faz 10 deles, faz 20 deles, faz 30 deles e assim vai, porque é atividade. E a gente vê o que aumenta a sua dor, o que piora a sua dor, o que faz a sua dor mudar de lugar. E aí a gente consegue determinar, viu? O que vai funcionar. Bom, essas são as 3 principais coisas dentro da fisioterapia, que é a minha área, tá? Então o seu tratamento ele tem que envolver, ele tem que ser um tratamento individual, nada de você ser atendido com várias pessoas ao mesmo tempo, a chance de funcionar é baixa, tá? Ele tem que envolver exercícios, e exercícios não é alongamento, tá? Não adianta eu tô com um problema do nervo ciático, eu vou esticar minha perna e vou puxar lá com a toalhinha meu pé. Isso aí vai fazer mal para você. Eu já falei isso em outra live do nervo ciático que a gente fez aí no mês passado. Não é, alongamento não faz parte, tem que alongar nada. Ah, então tem que fortalecer? Também não é fortalecer, sabe? Existem tipos diferentes de exercício. E para os quadros de dor são alguns exercícios de mobilização, podemos dizer assim, né? Que a gente vai trabalhar a coluna numa direção preferencial que ela tem, que na maioria das vezes vai dar uma resposta positiva para a gente. Quando não dá, aí a gente tem que buscar outros caminhos que temos, baseado em exercício também. Tem que ser um profissional que fale coisas boas para você, positivo, que não fique te aterrorizando, falando que é osso com osso, que nunca mais você vai fazer tal coisa. Fuja desse tipo de profissional, tá? Entenda que a dor na coluna não é doença. Não quer dizer que você tem dor, você vai ter que viver com ela o resto da vida. Dor na coluna é uma condição que está ali momentânea. Ah, mas eu já sinto dor há muito tempo, igual o colega colocou, 12 anos. É muito tempo isso de dor. E a pessoa acha que ela vai viver com aquilo pro resto da vida. Essa semana eu atendi uma paciente que ela achava, teve uma hora que ela falou comigo, tem hora que eu penso que essa dor minha é um câncer na perna. Eu falei, olha só, olha o pensamento. Essa paciente, ela precisa da ajuda do psicólogo, junto. Naquele dia mesmo, eu falei, olha, não tem mais conversa, ela vai ter que ir no psicólogo agora. A partir de hoje. Vai ajudar ela a procurar ainda um profissional. Lá na cidade dela, que não é daqui. Então, ou seja, isso vai influenciar no quadro de dor, tá? Essas coisas todas. Dentro disso, né, já pegando esse gancho do psicólogo aí, muitos casos, além da fisioterapia, a fisioterapia, gente, com esse tipo de tratamento, exercício, educação terapêutica e terapia manual, é o número 1, para a maioria dos casos, vai resolver. Então, se você tem dor na coluna, você vai direto no fisioterapeuta clínico, né, que trabalha desse formato que eu converso com vocês aqui, que eu trabalho, a sua chance de sucesso, de ter sucesso no tratamento e de gastar menos é muito maior do que você seguir por aquele outro caminho. Vai no médico primeiro, toma remédio, faz ressonância, aí depois vai na fisioterapia convencional, vai no outro médico, e vai no outro fulano, vai no beltrano, vai no ortopedista, vai no neuro, volta no fisioterapeuta, vai no outro fisioterapeuta convencional e fica rodando nessa. Aí você já fez de tudo, não deu certo, um dia você me acha na internet, aí você vem, aí você vai me contar toda essa história. Eu falei lá atrás, né? Não quis ouvir. Então é o seguinte, tá dor na coluna, conhece alguém com dor na coluna? Busca um fisioterapeuta clínico, fisioterapeuta músculo-esquelético, fisioterapeuta que trabalha, especialista em dor e coluna, que vai trabalhar com essas coisas, com exercício, com terapia manual, quando for o caso, com educação terapêutica. Exercício e educação terapêutica vai resolver 80% dos casos, ou até mais.
tá? Alguns casos a gente vai precisar do psicólogo junto, igual eu falei para vocês, como os fatores psicossociais influenciam, principalmente dor crônica. Dor aguda, muito raro, tá? Mas tem dor há mais de 3 meses e tem fatores psicossociais que a gente, através de questionários, consegue investigar, né? Eu sempre, o paciente fecha a consulta, eu mando questionários para a pessoa, que ela manda aquela resposta para mim, a pontuação que ela faz, eu sei quantas coisas estão envolvidas naquela dor dela. E aí, em alguns casos, eu vou falar, olha, nosso tratamento para ter sucesso vai precisar de um psicólogo junto, já no primeiro dia. Outros, eu vou começar o tratamento e vou avaliando a necessidade, para ver no quanto de barreira eu vou ter naquele tratamento. E aí, talvez na terceira, quarta consulta, eu falo, olha, estamos com muita barreira aqui, vamos pedir ajuda do psicólogo. Agora a pergunta, qualquer psicólogo? Não. Tem que ser um psicólogo que trabalhe com terapia cognitivo-comportamental, que é o que as evidências mostram pra gente que funciona para dor crônica. Para outras coisas eu não sei, não é minha área. Mas para dor, é o psicólogo que trabalha com terapia cognitivo-comportamental. Esse é o caminho, tá? Então não adianta ser qualquer um. E médico, muitos casos a gente vai precisar da ajuda do médico também, né? Não quer dizer que, eu falo algumas coisas aqui, não quer dizer que não vai precisar. Precisa sim. Tem pacientes que eu vou falar, olha, nós estamos numa situação que não tem o que eu fazer. Vai fazer o bloqueio. Depois você volta para mim e a gente continua o tratamento. Então vai ser necessário o médico. Há situações onde eu vou falar, olha, não tem mais o que fazer, vai para cirurgia, vai ser necessário o médico. Há situações onde não é cirurgia nem bloqueio, onde é só o medicamento para ajudar. Eu falo, ó, procura um médico especialista em tal área, ele vai apresenta seu caso para ele, eu dou um encaminhamento, falo, ele vai te passar provavelmente tal medicamento que vai ajudar para o seu caso. Aí ele vai escolher lá, de acordo com a experiência dele, o medicamento melhor para a pessoa. O problema é achar esses profissionais certos. O mais difícil é isso, né? Que trabalha dessa forma. E quarta profissão que normalmente pode ajudar também na questão de dor, principalmente dor crônica, é o educador físico, né? Só que normalmente mais numa fase final do tratamento. Então é importante que as pessoas, né, que passou por um período de dor, conseguiu resolver isso, né, com a ajuda dos profissionais certos, no momento final, eu não vou encaminhar ela, agora vai fazer exercício por sua conta que você já está bem. Corre um risco ainda dela fazer alguma lenha, ainda voltar de novo, né, ter uma recidiva. Então é importante o educador físico nessa fase também, que aí a pessoa vai ter mais segurança, ela vai fazer o exercício com alguém, com um profissional do lado dela, seja um personal trainer, né, para um treino funcional na academia, ou etc., para poder dar segurança e saber criar um programa de exercício para a pessoa. E tem profissionais de educação física que trabalham só com pessoas com dor crônica, né? Nessa fase final de tratamento. Aqui mesmo eu tenho alguns colegas que eu indico normalmente, que vão colocar a cerejinha no bolo ali, né? No final do tratamento, para ter menor chance do problema da pessoa voltar depois. E uma vez que a gente tem uma crise de coluna, aumenta em 10 vezes a chance da gente ter uma segunda. Então a prevenção, a melhor prevenção que a gente tem é através de exercício. Não tem outra coisa para fazer. E mesmo assim, é uma forma que você vai diminuir a chance de você ter uma nova crise. Não quer dizer que nunca vai ter. Beleza? Bom, vamos ver as perguntas de vocês aqui agora para finalizar. Já passou 1 hora de live, hein, gente? E vocês estão mantendo firme e forte aí. Quer dizer que vocês estão gostando do que eu estou falando, né? Vou responder a pergunta de vocês aqui para a gente ir para os finalmente aqui. Vamos ver o que tem aqui. Ó, o Churras do Tom, a hipnose tem ferramentas específicas para tratamento de dor crônica. Churras do Tom, perfeito. Hipnose. Cara, hipnose é uma ferramenta fantástica mesmo para dor crônica. Eu tenho formação em hipnose também. Hoje eu não trabalho mais com hipnose aqui no consultório, mas eu tenho 2 formações e é essencial, cara. A hipnose, se for um psicólogo que trabalha com hipnose e TCC, aí bateu, tá? A hipnose é outra também que eu falei da psicologia com TCC, mas nem todo psicólogo trabalha com hipnose, né? Na verdade são poucos, deveria ser o contrário. Mas é assim, é uma ferramenta fantástica mesmo. Beleza? Inclusive, e aqui em Poço você é o cara, né? Esse nome Churras do Tom agora eu lembrei. Beleza. Deixa eu ver as perguntas aqui, ó. O Edivane colocou aqui, ó. Estou com um abaulamento L4, L5, S1, com meio centímetro comprimindo esquerdo, estou com uma dor lombar. Edivane, é o que eu falei, cara. Esse abaulamento ele pode não ter nada a ver com a dor que você sente, e as chances são que ele não tem a ver. O abaulamento é insignificante praticamente,
não é uma hérnia de disco ainda, é uma pequena pontinha que o disco faz assim, certo? Olha só, meio centímetro, e ele não chega a comprimir. O nosso corpo ele tem uma capacidade, tem uma série de coisas ali em volta que não é assim, ele sai do disco, o disco sai, encosta no nervo, encosta na medula, não. Tem uma série de coisas ali que protege, não é assim não, do jeito que muita gente fala e pensa, tá? Então esse abolamento aí, a minha dica para você é não se preocupe com o abolamento, preocupa em ir no profissional, seja presencial ou online, que vai te avaliar vai avaliar os seus sintomas, as suas características clínicas e não o que está escrito no seu exame de imagem. Eu falo isso com vocês aqui, eu não quero saber do seu exame de imagem. A gente olha muitas vezes só para não deixar a pessoa sem graça, mas na verdade eu não quero saber não, eu quero saber de você, o que você faz, como é que estão os seus movimentos, certo? E isso que a gente precisa saber para poder definir o melhor tratamento, movimentos, características clínicas, contexto de vida e etc, né? Os questionários que eu sempre mando, isso que faz diferença. A Ivone perguntou qual o valor da consulta online. Ivone, infelizmente, pelas questões éticas, a gente não pode compartilhar valores assim de forma aberta. Mas depois você me manda uma mensagem no direct que eu te explico lá como é que funciona certinho, tá? Júnior, tem algum caso de hérnia de disco como sequela de Covid? Não, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra não, tá? Nunca vi nada sobre isso. Joel, tenho hérnia de disco e venho sofrendo há 2 meses. O que devo fazer? Como faço para fazer uma consulta? Joel, seguinte, você vai o que você deve fazer, né? Igual eu expliquei, buscar um profissional que trabalhe baseado em evidência, que trabalhe com exercício, com educação terapêutica, com terapia manual se for presencial, tá? E aí, no meu caso, né, talvez eu trabalho em Poços de Caldas, sul de Minas Gerais, presencial seria aqui. Mas hoje praticamente metade dos meus atendimentos são online, né? Muitos desses depoimentos que eu compartilho com vocês aí são de atendimentos online, porque tem gente precisando do Brasil inteiro, até fora do Brasil, né? De profissionais bons, infelizmente tem uns poucos. Então temos que aumentar essa cadeia de profissionais bons para quando tiver alguém falar assim, olha, na sua cidade tem um fulano de tal, mas a gente tem essa dificuldade ainda de indicar. Mas você pode fazer uma consulta comigo, você manda uma mensagem no direct depois que eu te explico como é que funciona. Fiz descompressão L5, S1, tem uma extrusão L2 e L3, ainda vou correr um dia. Nós está perguntando se ainda vai correr um dia. Cara, a chance é grande de você correr. Por que você não está correndo? Muitas vezes você não está correndo, a pessoa não corre, não estou dizendo que é o seu caso, né? Que teria que te avaliar para dizer. Mas que muitas vezes acontece, a pessoa não corre por conta de medo, por conta de terrorismo que fizeram com ela no passado. Falaram, tem uma compressão no seu nervo, se você correr, seu disco vai achatar ali ainda mais, vai comprimir mais, você vai ter mais dor, nunca mais você anda. Tem profissional que fala isso pros outros. Olha que mentira deslavada. E o cara estudou não sei quantos anos para poder falar isso com os outros. E sacanear a vida da pessoa, sabe? Mas não. Talvez a dor que você sente não tem nada a ver com essa extrusão que você tem aí. Certo? Possivelmente não. A maioria dos casos não tem a ver. Então você tem que buscar um profissional para avaliar você. Esquecer esse negócio de exame aí. Bom, a Sandra comentou que faz pilates, acupuntura, fisioterapia, agora estou indo na clínica da dor e nem assim fico sem dor. Pois é, Sandra. A pergunta que você tem que se fazer é, essas coisas todas que você faz são baseadas em evidência científica? Esses profissionais estão atualizados, sabe? Eles leem artigo científico? Possivelmente não, porque são poucos que fazem isso, infelizmente, tá? Então não adianta você falar que faz A, B, C, D. A questão é, tá fazendo, mas tá fazendo coisas que pro seu caso não resolve. Pode fazer 1000 que não vai adiantar, né? E lembrando que dor crônica, gente, menos é mais. Então se a pessoa vem aqui, mas vai no fulano também, vai no beltrano, vai no ciclano, a chance dela melhorar diminui. Porque eu faço uma coisa, fulano faz outra. Porque cada um tem a sua linha de raciocínio, a não ser que ela pega o mesmo profissional que tem a mesma linha de raciocínio, que é raro de acontecer, é difícil, né? Então, por exemplo, aqui na minha cidade só eu trabalho com essa linha de raciocínio que eu estou conversando com vocês aqui, que é o que deveria todo mundo estar trabalhando, certo? Que é o que funciona mais, a gente teria mesmo gente com dor, mas não temos. Então, se você está fazendo um monte de coisa aí, provavelmente todas elas sem, né, fazendo um achismo do que a Maria faz e fica por isso mesmo. Aí você não vai melhorar. Ivete, dói minha perna direita, sinto ela cheia de
Patrocínios, que foi muito quando massageei. Não entendi esse patrocínio seu, hein? Dói minha perna direita, sinto ela cheia de... Aí o corretor provavelmente mudou para patrocínios, né? Mas não é isso. Que foi muito, deve ser que dói muito quando massageia. Não vou conseguir te responder. Não. Essa é a palavra-chave aí que ele corrigiu. 27 anos, sofro com dor na coluna. Aí, ó. A Neucinda Elisete. 27 anos, sofre com dor na coluna. Você tem 27 anos ou já tem, ou você sofre com dor há 27 anos? Provavelmente é isso, né? Muito tempo, dor crônica. Então, ou seja, um tratamento seu, ele tem que ser pensado com cuidado. Não dá para ser um tratamento de convênio com 10 ao mesmo tempo, certo? A sua história precisa ser ouvida com cuidado. Como é que era a sua vida antes da dor, sabe? O que essa dor está te limitando? O que você deixa de fazer? Como seria a sua vida sem essa dor? O que você gostaria de fazer? Olha, algumas perguntas que fazem a pessoa pensar e refletir sobre isso, que pode mudar completamente o jogo, né? JGKP, pregabalina não funcionou em nada comigo, além de ser caro. É isso aí, eu gasto dinheiro e não funciona, né? Tudo que você falou é verdade, eu te admiro. Muito obrigado, Gracinete. Que vai para a perna esquerda e uma dor queimada. Esse aqui, o Divânio, eu não consegui entender, que ele pegou uma parte de outra pergunta também. Minha dor de coluna está piorando ao ponto de não conseguir ficar de pé. Renato, se está piorando ao ponto de não conseguir ficar de pé, o que você tem que fazer? Né? Fazer uma consulta com um profissional que trabalhe correto para te avaliar e tratar de forma correta. Não dá para ficar enrolando mais. Se está piorando, então você tem que correr atrás, cara. Ah, Felipe, é caro. É, mas você vai ficar piorando até quando? Vai ficar com dor até quando? Né? Às vezes as pessoas questionam, mas o tratamento igual o seu, igual os profissionais que trabalham dessa forma, individual, particular, é caro. O cara fica sentindo dor o resto da vida. O cara não conseguir fazer as coisas que a gente gostaria de fazer. Muita gente aí se endivida para comprar coisa que não tem para mostrar para os outros, para comprar celular, para comprar carro, comprar coisa que não teria condições, mas dá jeito de comprar, sabe? Então assim, pô, e a sua saúde não é importante? Então tem que pensar essas coisas também. Não estou dizendo que é o seu caso, viu, Renato? Mas é uma coisa muito comum de acontecer. Então não adianta você dizer que está piorando o ponto de não conseguir ficar de pé. Tem que buscar tratamento, buscar ajuda certa, tá? Tenho hernia de disco cervical faz um ano que vem, quando eu fazendo fisioterapia e remédio. Aí, 1 ano fazendo fisioterapia e remédio. Gente, experimenta uma coisa, não está funcionando, muda, a não ser que seu caso seja muito complexo, que o profissional já te falou isso no primeiro dia. Por exemplo, tem pacientes aqui que chegam para mim complexos demais, que no primeiro dia eu vou falar para ele assim, olha, o seu tratamento, a gente vai precisar de fazer 12 consultas, a gente vai gastar pelo menos 1 ano para fazer essas consultas. Você vai começar a melhorar talvez a partir do 3º, 4º mês. Até lá você não vai melhorar nada. E eu só fecho o tratamento com você se você pagar ele completo as 12 consultas. O contrário, não. Por quê? Porque se a pessoa faz uma por uma, e aí na segunda, terceira ela não melhorou, ela acha, isso aqui pra mim não serve. Só que eu sei que o caso dela é complexo. O profissional que sabe, ele vai te falar isso no primeiro dia. Fala, olha, nós vamos começar aqui, você não vai melhorar agora no começo. Mas entenda que o seu caso é assim mesmo. Lá pro 3º, 4º mês você vai começar a melhorar. E aí você vai começar a ver os resultados que a gente está fazendo, certo? Mas não dá para você fazer 1 ano e não ter melhora nenhuma. E provavelmente você está fazendo convencional, né? Com aquelas coisas que eu já expliquei aqui mais cedo. Rose Maciel, você entende um pouco de fibromialgia? Sim, com certeza, atendo bastante pacientes com fibromialgia. Não é um assunto que eu falo muito aqui, né? Mas atendo bastante. De repente a gente pode falar, eu vou fazer um vídeo sobre fibromialgia, ou fazer uma live, dependendo do quanto de gente interessada nesse assunto tiver. Porque é mais complexo, né? Tem muitos detalhes que teria que explicar aqui para vocês. O que eu posso dizer é que 75% dos diagnósticos de fibromialgia são errados. Então muita gente acha que tem fibromialgia, só que quando a gente vai ver não é nada, tá? Meu problema começou na lombar, agora tenho muita dor na torácica e não consegui lavar a louça. É isso aí, ó. Então tem que, Elisete, buscar tratamento. E a Efigênia Cristina, tenho hérnia, não tenho dor na lombar, só no quadril e atrás do joelho não passa. Pois é.
buscar tratamento correto também, viu, Efigênia? Então, você dizer que tem hérnia, talvez a sua dor não tenha nem relação com essa hérnia. Não faz muito sentido isso. Você tem uma dor irradiada, pode ser pela hérnia, pode não ser, depende da altura da sua hérnia, né? L5, S1 não vai gerar dor no quadril, então esse é um ponto importante. Então, a sua dor no quadril não tem a ver com a hérnia. No joelho, atrás do joelho, pode ser, mas não é só isso que a gente avalia, tem alguns detalhes importantes aí. Bom, li todas as perguntas aqui que estavam salvas. Bom, gente, vou finalizar a live, já quase 10 horas já, eu tô aqui no consultório e amanhã eu tenho que voltar para cá, tem que ir para casa, tomar banho e comer, né? Ó, fiquei muito feliz com a participação de todos vocês. Ficou bastante gente aí presente o tempo todo mundo que entrou, que participou. Quem estiver assistindo essa live também, vou deixar salvo aqui, quem estiver assistindo depois, faça bom aproveito, compartilhe com as pessoas que vocês conhecem, que tem dor, para aprender essas coisas, né? Para as pessoas entenderem mais sobre o problema e saber que o quadro dela tem solução, porque tem muita gente desiludida, né? Que acha que já fez de tudo e que acha que o caso não tem mais solução. E a pessoa entra num quadro de depressão, às vezes, ansiedade extrema e vai sofrendo, né? Isso não é legal. Então, esse tipo de conhecimento mostra para a pessoa que, bom, ela não fez de tudo ainda, tá? E eu digo para vocês que eu vou falar aqui, ó, 100% dos casos que entram em contato comigo, que falam assim, Felipe, eu já fiz de tudo e não melhorei. A pessoa não fez de tudo, não fez nem 10%, que é esse tudo que ela acha. Só que as pessoas não sabem, certo? Ela só fica ali repetindo a mesma coisa, né? Fazendo fisioterapia convencional, tomando remédio, fazendo ressonância em cima de ressonância, faz uma, faz duas, faz três, e não melhora, e não vai melhorar mesmo, porque isso não adianta, não faz sentido. Enquanto você não encontrar um profissional que sabe o que está falando, que trabalha baseado em evidência científica, que faz o que tem que ser feito, que te dá a orientação correta, né? E não te aterroriza, que te proíba das coisas, não vai melhorar, tá? Então o caminho está aí. Hoje a gente tem essa facilidade dos atendimentos online, né? Quem quiser fazer consulta comigo, manda mensagem lá no direct que eu explico para vocês como é que funciona, valores, essas coisas. Eu não posso falar isso abertamente aqui, que é proibido pelo código de ética do nosso conselho. E vocês têm essa oportunidade. Muita gente às vezes me manda mensagem, fala, mas eu moro longe, você mora em Minas, eu moro não sei aonde. Que diferença isso faz? Né? Todos os casos que eu atendo online, eu consigo ajudar. Quando chega um caso muito complexo de atendimento online que eu não vou conseguir ajudar, eu vou orientar a pessoa, eu vou ajudar ela a encontrar um outro profissional que vai ajudar ela na cidade dela, sabe? Porque isso não tem, graças a Deus, não tem acontecido. Em todos os casos que eu tenho atendido, a gente tem conseguido bons resultados nos atendimentos online também. Porque a maioria das coisas vai se resolver com exercício. Só é raro que não vai resolver com exercício. Quando não vai, a gente vai orientar para outro profissional, tá? Bom, gente, boa noite para todos vocês e até a próxima. Deixa eu descobrir aqui dizer.